Salmo 149, versículos 1 a 6, diz assim: Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na comunhão dos fiéis. Alegre-se, nação, no seu Criador, exulte o povo ao seu Rei. Louvem o seu nome com danças, ofereçam-lhe uma canção nova ou uma música nova, um novo louvor. O Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos. Alegrem-se os seus fiéis nessa glória, e em seus leitos cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios. Eu sou o pastor Alan e essa é a Quinta Teológica Especial de Natal. Toda quinta, aqui no Teu Legal, você tem um estudo novo. Às vezes sobre algum tema específico, às vezes aproveitando a data, como vai ser o caso de hoje, às vezes sobre um determinado postulado teológico ou um determinado trecho das Escrituras. Mas sempre algo que possa ser interessante para o seu dia a dia, possa ser algo que vá ajudar você na sua comunhão com Deus, na sua caminhada cristã e especialmente que possa aumentar o seu conhecimento das Escrituras e o seu desejo de conhecer ainda mais a Deus e a sua revelação por meio das Escrituras. Então, fique à vontade de colocar aqui o seu comentário, de colocar a sua dúvida. Eu leio absolutamente todos os comentários que são postados. Normalmente, no momento da estreia, eu estou online no chat, mas se você, ainda que eu não esteja online naquele momento, se você colocar ali qualquer comentário, eu... No estudo de hoje, nós vamos ter 4 cantos. Eles são cantos bem conhecidos, são cantos bem famosos dentro da teologia, eles são cantos bastante comuns de serem estudados, tem um monte de material sobre isso e tem uma característica bem especial. São 4 cantos a respeito do nascimento de Jesus. O Evangelho de Lucas traz 4 cantos a respeito do tempo ali de nascimento de Jesus. Um pouco antes, um pouco depois, mas são 4 cantos bastante conhecidos. Eles receberam, por costume, por tradição, o nome em latim, porque nós temos a Septuaginta, que é a primeira tradução da Bíblia, né, do grego, porque estamos falando de Novo Testamento, do grego para o latim. Então, os primeiros estudos de teologia consagraram esses nomes, né, tornaram esses nomes oficialmente em latim. E assim como no caso da Torá, os 5 livros do Antigo Testamento, os 4 cânticos eles recebem um nome em latim, mas é o nome de como o cântico começa. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos olhar, por exemplo, o livro de Gênesis, ele começa com Bereshit bara Elohim, né, que é no começo disse Deus. Né? Então, Bereshit bara Elohim, o livro de Gênesis é conhecido pelo nome de Bereshit. Por quê? Porque é a primeira palavra. Assim como Shemot, Devarim, né? A primeira palavra do livro é o nome que esse livro recebe. Né? Então, Gênesis, Bereshit, Êxodo vai ser Shevot, né? E assim os 5 livros do Antigo Testamento. Do mesmo modo, os 4 cânticos do nascimento de Jesus, eles também recebem o nome em latim, dessa vez não em grego, mas o nome em latim, né? Os do Antigo Testamento são os nomes em hebraico. Mas no Novo Testamento eles recebem o nome em latim de como seria o cântico, né, na sua tradução da Septuaginta. Então hoje o pastor Alan vai falar até latim, hein? Que tal? Bonito, né? Eu estudei latim, eu fiz faculdade de letras e eu fiz letras português e espanhol.
e a gente tinha obrigatório lá a cadeira de latim. Então eu estudei um pouquinho de latim, suficiente para quê? Para falar latim? Claro que não, né? Suficiente para poder olhar um texto em latim, encontrar ali algumas particularidades e ler em latim. Então eu consigo ler em latim, não consigo entender tudo que leio, mas leio qualquer coisa em latim sem problema nenhum. Então nós vamos estudar alguns cânticos. Hoje você vai testar a minha pronúncia do latim, vai ver que meu latim é clássico. Você vai ver que eu falo muito bem latim. Mas é só um trechinho, né? É brincadeira. Mas hoje é um dia de imensa alegria. Mas antes de analisar os cânticos em si, né, analisar o texto deles, eu queria entender. Você está vendo que eu estou com uma roupa especial, né? Estou com a minha gravata especial, estamos em um cenário especial, estou aqui na igreja com a nossa decoração de Natal, mas hoje é um dia muito especial e aí justamente porque estamos em época de Natal, porque hoje é dia 24 de dezembro, então eu não ia entrar na sua casa, né, de camiseta ou com qualquer roupa. Eu coloquei a minha melhor roupa para poder entrar na sua casa e trazer essa mensagem. Mas antes de analisarmos os cânticos em si, eu queria pensar um pouquinho contigo sobre o papel do canto dentro do culto cristão. Nos tempos de hoje, dificilmente você nunca ouviu uma mensagem de uma outra igreja, nem que seja um trechinho, porque provavelmente você já foi. Então, se você é membro do Bom Retiro desde sempre, você com certeza já foi a uma outra igreja, porque era aniversário de uma igreja, porque era posse de um pastor amigo seu, porque você assistiu na internet, porque foi um pregador que veio a uma igreja e você achou interessante a mensagem dele, e aí você quis assistir uma outra mensagem dele, né? Então, com certeza, a gente já assistiu o culto de uma outra igreja. Talvez nem seja uma igreja batista, né? Pode ser de uma outra denominação, e não precisa necessariamente ser de uma igreja evangélica, né? Os batistas não são evangélicos, mas esse é um outro tema. Seja uma igreja reformada, para ser preciso, já que a aula é de teologia, né? Não ser preciso, os batistas são reformados, né? É uma igreja histórica. Mas seja uma igreja histórica, seja uma igreja evangélica, seja uma igreja, seja a igreja católica, até de outras, não precisa nem ser uma igreja cristã. A gente tem Miriam, por exemplo, quando o povo passa o mar se abriu, o povo passa, a primeira coisa que Miriam faz é pegar um tamborim, você vê que ela tinha levado um tamborim com ela levar um pandeiro, né, um tamborim agora os músicos vão ficar bravos comigo, né, porque tamborim não é a mesma coisa que pandeiro, mas ela pega um pandeiro, um tamborim, conforme a versão da Bíblia vai dizer, e aí é um problema dos músicos com a tradução, mas ela entoa um novo cântico. Nós temos, né, Davi, quando a arca vai entrando na cidade, Davi vem cantando e dançando na frente. Né? Momentos de tristeza também, quando o filho dele com Batseba morre, ele então se veste, bota uma roupa bonita e vai cantar também, né? Apesar de ser um cantador, mas vai cantar também. Paulo e Silas, quando estão na prisão, eles ali presos, sem perspectiva de sair, o que eles fazem é cantar. Então o cantar, o canto, o louvor, engrandecer a Deus com a música é um papel que a gente nota na igreja cristã, e a gente nota na igreja, e a gente nota que é uma manifestação de algo insubstancial, né? Que não tem substância, algo imaterial na vida do homem. O cântico é natural do ser humano. Cantar é algo, é a expressão. Vocês sabem que eu não sou professor de canto, eu não entendo nada de canto, daquelas técnicas de canto, eu não entendo absolutamente nada. Você pode ver pela minha voz que nem cantar direito eu sei. Eu não vou cantar hoje, eu prefiro falar latim do que cantar, e é isso que eu vou fazer hoje.
Mas o canto, ele é uma expressão. Então eu como estudante de literatura, como, né, doutorando de literatura, uso o canto entendo o canto como uma expressão artística. E aí por isso que imperdigo, me dou a ousadia de falar sobre isso, porque o cântico é uma expressão artística, uma expressão da alma humana. Então, há dores, há momentos nossos, há momentos de alegria, há momentos de júbilo, há momentos em que a alma fica maior do que o corpo. A expressão é mais ou menos essa. É lógico que a alma é imaterial, né? Então ela não tem forma, ela não tem como ser maior do que o corpo, né? Mas a ideia é de que nós somos tomados de uma alegria ou de uma tristeza, nós somos tomados, para ser bem preciso, nós somos tomados de um sentimento tão grande, seja ele de dor, seja ele de tristeza, seja ele de esperança, seja qual for o sentimento. Mas nós somos tomados de um sentimento tão grande que ele extravasa o corpo, ele é maior do que o corpo. E aí nós exterioramos isso, né? Nós verbalizamos isso através da música, através do canto. Então o canto ele é extremamente necessário, ele é extremamente benéfico. Cantar faz bem para a alma, cantar regozija a alma, cantar lava a nossa alma. Seja porque nós estamos com muita alegria e nós queremos colocar isso para fora, seja porque nós estamos com imensa tristeza e aquela tristeza vai nos constrangendo, vai nos fechando, né? A ideia de depressão é exatamente essa, é colocar para baixo, é colocar em pressão, né? Colocar como se as paredes estivessem fechando ao seu redor e quando você canta, você empurra essas paredes para fora. Então a tristeza nos coloca para baixo, mas o canto nos coloca para cima. Quando nós estamos na igreja, e aí o canto congregacional, a ideia, o nosso canto dentro do culto, ele tem dois papéis muito claros, e a Bíblia é muito sagaz ao colocar esse papel, que é o de colocar todos no mesmo nível. Quando nós olhamos para a ceia, é exatamente ali nós vemos o papel do canto, de estarmos todos juntos. Então, o texto sobre a ceia, não no trechinho que nós usamos ali de 2 Coríntios 11, um pouquinho depois daquele pedacinho que nós falamos, vai ter, que nós costumamos falar, vai ter um dizendo assim que se alguém não consegue esperar pelo outro para comer, então que coma em casa, né? Que não coma ali na comunhão. Porque qual é a ideia? A ideia é de que o canto, dentro do papel do culto, é que o canto seja um momento de nivelamento dos sentimentos. Então vai chegar alguém aqui na igreja ansioso e alegre, né? Essa pessoa está reverberante, mas vai chegar alguém contrito, triste, buscando uma palavra de consolo. Essa pessoa vai chegar justamente contrita, né? Vai interiorizada. E aí no momento de exposição da palavra, essas pessoas devem estar no mesmo nível. Então, aquele que está mais para baixo, ele vai se elevar um pouquinho, né? Aquele que está muito alegre, ele vai se conter um pouco. Então, as músicas, elas têm um papel justamente antes da mensagem, para isso, para relembrarmos de que nós estamos aqui para cultuar a Deus, para relembrarmos que nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Por isso que a gente deve tomar muito cuidado com o tipo de letra que estamos cantando, com o que essa letra declara. Para quê? Para que o nosso cântico seja justamente um processo de exaltação de quem Deus é e um processo de contrição de quem nós somos, para que ali o ser humano deixe de comandar, mas que o Senhor assuma o papel e comande o culto no momento da exposição da palavra, para que Deus fale e que os nossos ouvidos estejam preparados para ouvir.
Às vezes nós não estamos preparados para ouvir, porque nós estamos muito contentes com algo que aconteceu, ou porque nós estamos muito tristes com algo que aconteceu. Então, o cântico congregacional, a música na hora do louvor, a música na hora do canto da igreja, né? A gente pode chamar isso de canto congregacional. A música, nesse instante, ela tem justamente esse papel de colocar todos nós com os nossos sentimentos mais ou menos nivelados, né? Para que a palavra, na hora que seja proferida através do pregador da noite, ela encontre ali corações abertos para receber e serem edificados. Então, o canto ele é algo extremamente necessário no culto cristão. Por isso que nós não vemos, e aí eu falei aqui, né, dos evangélicos, do católico, das igrejas protestantes, todas elas têm na sua liturgia, no seu funcionamento de culto, todas elas têm o canto em alguns momentos. Eu tenho um grande colega que morou comigo, inclusive, em Portugal, que é pastor também. Ele morou um tempinho, dividimos o apartamento um tempinho, e esse amigo, o pastor Clóvis, na igreja deles, eles fazem um pouquinho diferente, a liturgia deles é um pouquinho diferente. Eles têm primeiro a mensagem e depois eles têm o louvor. Perguntei por quê, e ele disse, não, porque nós entendemos que é preciso se alimentar da palavra e depois nós usamos os nossos cânticos como um processo de adoração e de agradecimento a Deus. Tem o seu fundamento, tem a sua razão de existir, mas não é a prática comum, né? A prática comum é que primeiro nós cantamos, porque aí nós temos toda a questão da música, da melodia, do papel da melodia, atuando dentro do culto e atuando dentro de nós, né? Dentro dos nossos sentimentos, para que assim nós possamos compreender plenamente, estarmos preparados para receber adequadamente a palavra de Deus. Pastor, então quer dizer que se eu não cantar, eu não estou pronto para receber a palavra de Deus? Filho, o que eu quero dizer não é isso, não é que você precisa cantar. O que eu quero dizer é que você precisa estar com o seu coração preparado para receber a palavra de Deus. E uma das formas de preparar o coração é justamente assim. A música, a melodia, o som da música tem esse papel. Por isso que, se você reparar, o adequado não é uma fórmula fechada, isso não é matemática, mas o mais adequado é que o louvor ele tenha músicas um pouco mais calmas, mais melódicas no começo, né? Então é uma música um pouco mais melódica e tal. Para quê? Para que as pessoas entrem nesse processo de adoração, aí nós passamos para músicas mais alegres, mais agitadas, mais exaltantes, porque elas vão exaltar quem Deus é. Então veja, primeiro nós preparamos o coração, aí nós declaramos quem Deus é, né? Nós declaramos o papel que Deus tem na nossa história, nós exaltamos o nome de Deus, nós entregamos o nosso culto e o louvor é justamente um processo disso. Nós entregamos o nosso culto diante do Senhor. Dentro do louvor nós passamos por um processo de entrega e é por isso que o momento de dízimos e ofertas acontece dentro do louvor. Então é um momento em que nós entregamos plenamente ao Senhor quem nós somos, o que nós temos e lembramos quem Deus é e o que Deus tem feito por nós. E então nós temos mais uma música aí um pouco mais calma, um pouco mais tranquila, porque aí é o momento de preparação da nossa alma. Essa música mais tranquila, essa música mais branda, essa música cuja melodia ela vai ser mais tranquila, ela já é a que normalmente é a última música antes da mensagem, ela tem um papel fundamental, que aí sim é apaziguar. Porque veja, nós começamos
cada um do seu jeito. Aí nós passamos por um processo de alegria, de exaltação e de entrega total, né? Por isso as músicas mais agitadas e o momento de dízimo. E aí nós então chegamos ao momento em que a palavra vai ser ministrada, em que Deus falará aos nossos ouvidos. Quer dizer que antes ele não tenha falado com uma pessoa ou com outra, mas quer dizer que naquele momento Deus falará com a comunidade, Deus falará com a igreja. Por isso, ali naquele momento, então, nós temos um momento de entrega muito maior, né? E aí a música mais tranquila, antes do louvor, ela vai preparar os corações para receberem adequadamente a mensagem. Então, nesse processo, nós tranquilamente, então, chegamos a um coração preparado para receber a palavra de Deus. E aí, então, começa a mensagem. Aí, então, começa, veja, até o momento do louvor, somos nós falando com Deus, nós estamos conversando com Deus. Por isso, a cada momento de louvor e de oração, a cada momento de louvor, o nosso cântico deve ser encarado, deve ser pensado, deve ser feito como se fosse o que ele efetivamente é, uma oração. É como se nós, ao cantar, estivéssemos orando a Deus. Por isso que a letra é importante. A música vai mexer com a nossa alma. A música toca o nosso lado imaterial, mas a letra toca o nosso lado racional. Por isso que nós oferecemos um culto racional a Deus. A letra vai mostrar, vai lembrar, vai nos lembrar quem Deus é. Por isso que a letra é tão importante, que seja uma letra que fala de Deus e que exulta a Deus, né? Que engrandece o Senhor, que declara quem Deus é. Eu não vou entrar aqui no mérito de fazer uma análise das letras, de como nós vemos hoje, de como são as letras hoje em dia e tal. Eu vou deixar isso um pouquinho de lado, porque o nosso propósito aqui não é gerar polêmicas, e aí eu dou a liberdade de cada um pensar se a letra é boa ou não, pense no que você canta. Se a letra não te agrada, então não cante mais essa canção, deixe essa canção para quem se agrada com ela, tá bom? Mas o papel é justamente esse. Pois bem, então, dissemos já do papel, então, da música, já conversei com vocês sobre para que serve a música, como ela funciona dentro do culto, e aí você vai talvez pensando, tá, mas e o que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? Então, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Por quê? Porque o nascimento de Jesus, o seu ministério, a sua presença aqui na terra foi como se fosse um grande culto. Há um grande momento ali. Nós chamamos, dentro da teologia, o nascimento de Jesus, o plano de Jesus vir à terra de estado de humilhação. E aí tem o estado de humilhação, toda uma caminhada, né? Então começa com Jesus se fazendo menino, frágil, ou seja, nós entregando a Jesus, né? Nós aqui, a humanidade, entregando a Jesus os seus cuidados. Jesus precisou ser cuidado, Jesus precisou ser aninhado, precisou ser assistido, né? A gente olha para Jesus pensando que Jesus podia todas as coisas, Jesus não podia andar, Jesus não podia comer por si mesmo, né? Jesus precisou ser cuidado. Então Deus escolhe uma moça e um rapaz, Maria e José, para cuidarem de Jesus, né? Ali eles representavam a humanidade toda num processo em que Jesus estava completamente entregue. Por isso que nós chamamos de estado de humilhação. E aí, aquele Deus Todo-Poderoso que se fez menino é cuidado por duas pessoas que tinham seus problemas, que tinham suas falhas, mas que assumem um compromisso seríssimo com Deus de cuidar do Messias, de cuidar do Salvador. E aí, então, Maria e José vão cuidandinho de Jesus enquanto ele ainda é menino, enquanto ele ainda é criança. Passado esse tempo, então, vem todo o processo de humilhação até o ponto alto do estado de humilhação, que é Jesus na cruz, né? E depois vem a exaltação,
que é quando Jesus vence a morte. Então Jesus tem esses dois estados. Já falei sobre os estados de Jesus, tem uma quinta teológica sobre isso, eu vou colocar o card dela aqui em cima agora, que você pode assistir depois sobre os estados de Jesus, que é o estado de humilhação e o estado de exaltação. Mas dentro desse processo, então, do nascimento de Jesus, Lucas vai narrar 4 cânticos. E aí eu queria fazer a análise desses 4 cânticos com vocês. Então, a quinta teológica está começando agora. Não, a promessa que eu fiz, né? A promessa que eu fiz, que era de fazer a análise dos 4 cantos, vai começar agora. Mas tudo que eu disse até agora tem seu valor. Então, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós vemos então esses 4 cantos, que são bem conhecidos, como eu disse. Tradicionalmente eles têm o seu nome em latim. O nome em latim vai ser dado a partir da primeira palavra que compõe o canto em si. E o primeiro deles, então, é conhecido como Magnificat. Magnificat, né? Quem faz esse canto é justamente Maria, a mãe de Jesus. Ele é feito enquanto Maria ainda estava grávida, né? Então, antes de Maria ter Jesus, Maria vai visitar Isabel. Então, Maria ainda está grávida, ela vai visitar Isabel, e Isabel era sua prima, e Maria estava grávida de Jesus, mas Isabel também estava grávida. Isabel estava grávida de João Batista. Então, Maria grávida de Jesus, Isabel grávida de João Batista. Quando Isabel se alegra de ver Maria chegando grávida, a barriga de Isabel faz um esplagnossoma. Que é isso? Ela dá um nó nas tripas, né? O menino lá dentro dá um pulo. João Batista dá um pulo, faz um movimento ali grande. Aí tem aquela história, né? Provavelmente, pelo texto, Isabel estava grávida já de um mais avançado, então a barriga dela devia estar maior, a de Maria ainda estava um pouquinho menor. Mas dá aquele grande movimento na barriga de Isabel. Isabel provavelmente ainda segurou assim nas cadeiras, né? Ou nas ancas, como dizem as pessoas mais antigas, né? Mas, Isabel segurou assim atrás. O menino dá um pulo na sua barriga e aí Isabel fala uma frase. A Bíblia diz que nesse momento João Batista se encheu do Espírito. Então é muito curioso essa história de João Batista recebendo ali um toque do Espírito Santo antes mesmo de nascer. E Isabel então fala a seguinte frase: bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto que você dará à luz. E aí então, e é nesse momento então que Maria responde a essa colocação de Isabel com um cântico, né? O cântico chamado Magnificat, que significa engrandecer ou engrandecedor, né? O cântico chama assim porque ele começa dizendo Magnificat anima mea dominum, né? Então Magnificat engrandece, anima é de ânimos, alma, né? Então alma, ânimos, então engrandece a minha alma, mea, minha, e dominus, Senhor. Então, o cântico em português ficou dizendo assim: minha alma engrandece ao Senhor, ou minha alma se engrandece no Senhor, a minha alma se alegra na presença de Deus, a minha alma exulta quem Deus é, a minha alma fica feliz de dizer quem Deus é. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Você pode acompanhar todo o cântico de Maria, ele está em Lucas 1, versículo 46 ao 55, mas eu já vou fazendo a análise aqui, a leitura e a análise, então vou colocar aqui do lado do texto o trechinho do cântico que eu estou analisando. Então, quando Maria fala assim, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
ela está respondendo àquela colocação de Isabel, porque Isabel disse que bendita era. Bendita significa que é abençoada, né? Isabel está dizendo, olha, eu estou grávida, você também, mas você está jubilante, a sua gravidez é maior do que a minha, você é muito mais abençoada do que eu. Aí Maria fala, não, o, a minha alma, eu não sou uma mulher abençoada. Quer dizer, eu sou uma mulher abençoada, mas tanto quanto você, como qualquer outra mulher. A grandeza é do Senhor, né? A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então Maria está dizendo assim, olha, não há nada de especial em mim por mérito meu. O que há de especial em meu ventre é, na verdade, obra de Deus. Por quê? Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventuradas. Mas isso quem fala, aqui Maria está usando um texto, olha como Maria conhecia as Escrituras. Maria aqui está usando um texto de Ana. Ana, mãe do profeta Samuel. Então Ana, que teve, né, Ana era estéril, não conseguia ter filhos, pede a Deus um filho e promete devolver a Deus esse filho. Ana fala exatamente essas palavras. Você pode ver esse texto de Ana em 1 Samuel 1, capítulo 1, versículo 11. Lá vai ter exatamente essas palavras. Atentou para a humildade da tua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Então, o que Maria está dizendo aqui é, olha, o nascimento do profeta Samuel é a realização da vontade de Deus. Deus olhou para o cântico de Ana, Deus olhou para o choro de Ana, Deus olhou para a vontade de Ana de ter filhos e a abençoou. Então, do mesmo modo, Deus olhou para mim e encontrou em mim a possibilidade de gerar um menino e me abençoou. Então, o meu papel nessa história não é inovador, o meu papel nessa história é o de ser uma serva. E aí a gente sabe que no reino de Deus, ser servo é o grande papel que nós podemos exercer. Então Maria aqui não está menosprezando a sua gravidez, mas está dizendo, olha, eu sou ferramenta na mão de Deus. Bacana, lindo esse papel de Maria, né? E aí ainda continua o texto dizendo assim, pois o poderoso fez grandes obras em meu favor, santo é o meu nome. Esse trechinho do Cântico de Maria, ele é uma alusão a Deuteronômios 10, 21, que diz assim, ó, seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez grandes coisas e temíveis maravilhas, temíveis maravilhas que vocês viram com os seus próprios olhos. Então Maria, quando ela fala aqui, ó, Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome, ela está se remetendo lá ao texto de Deuteronômio 10, 21, né, dizendo que Deus faz maravilhas diante dos olhos daqueles que caminham com o Senhor. Para quê? Para que nós vejamos a glória de Deus ainda nessa vida. E aí estejamos prontos para o dia que estaremos com Ele na glória. Maria continua o seu canto dizendo assim, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Essa colocação de que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, ou de que a misericórdia de Deus está conosco de geração em geração, é uma alusão ao Salmo 90. Salmo 90, versículo 1 diz assim, Senhor, Tu és o meu refúgio, sempre, de geração em geração. Então, essa colocação de que a misericórdia do Senhor se renova a cada pouco é justamente uma alusão a esse salmo. Maria continua: Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração.
derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Então Maria aqui está dizendo, eu não fiz nada, eu simplesmente fui humilde e entendi o meu papel no reino. E Deus, então, teve misericórdia e graça de mim. E esse texto de Maria faz alusão a Juízes, Juízes capítulo 5, versículo 3, que diz, ouçam, ó reis, governantes, escutem a mensagem. Cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Então, esse trecho é dizendo justamente a ideia dos governantes soberbos que Deus os derruba, é justamente essa ideia que está lá em Juízes 5, né? De que as autoridades são dadas por Deus, e quando elas são soberbas, Deus então cobra o preço. Maria continua. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e com seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Então aqui, o texto de Maria aqui vai lembrar lá Êxodos 3,15, que diz assim, assim também Deus disse a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então, Maria aqui está dizendo, Deus sempre esteve conosco, Deus sempre esteve com seu povo. Agora, Deus encontrou a sua serva para realizar a sua vontade, mas Deus já vem realizando a sua vontade conosco durante todo o tempo. Né? Então esse é o Cântico de Maria. Bonito, né? É muito legal esse cântico porque ele é um canto que Maria exulta a grande obra que Deus tem feito, não apenas na sua vida, mas na história de toda a nação. Maria entende aqui que ela é uma peça no processo, ela é uma parte de toda a ação de Deus, parte importante, parte significativa, parte que tem uma grande atuação, mas é uma parte em todo esse processo, em todo o grande plano de Deus. Mas tem um segundo canto, né? São 4 cantos, esse é só o primeiro, lógico que esse é um pouquinho mais extenso, os outros são um pouquinho mais curtos. O segundo canto é chamado de Benedictus, né? Então, Benedictus é bendito ou abençoado, bento. É um cântico aí de Zacarias. Você pode ver ele em Lucas capítulo 1, versículos 67 a 79. Então são 12 versículos que vão trazer a história e esse cântico. Zacarias quem era? Zacarias era o pai de João Batista. Né? Então, Zacarias é o pai de João Batista, né? Esposo de Isabel, a Isabel lá, prima de Maria. Então, Zacarias, pai de João Batista, e ele faz um cântico de exaltação quando João Batista vai ser circuncidado. Na última quinta teológica eu já falei sobre circuncisão. Então, quando Jesus foi circuncidado, tem lá o texto, eu faço análise desse texto, mas dessa vez é a circuncisão de João Batista. Então, os meninos judeus da época, quando iam ser circuncidados, é quando eles recebiam o nome, oficialmente, né? Quando eles recebiam oficialmente o nome. É como hoje, a gente já planeja o nome, já imagina qual vai ser o nome da criança, mas no momento de lavrar a certidão de nascimento, é que nós damos efetivamente o nome. Então, no caso dos meninos judeus da época, era no momento da circuncisão. Bom, Zacarias, então, naquele momento, todo mundo queria que João Batista... Zacarias, tem um detalhe importante aqui, Zacarias fica mudo, né? E aí Isabel fala, o nome dele vai ser João. E daí o pessoal fala, não, mas você não tem nenhum parente chamado João, porque na época, aliás, é o costume judaico até hoje, né? Fulano chamava fulano Ben, e aí o nome do pai ou o nome do avô, né? Porque normalmente você vai ter o nome, filho de, e aí o nome do pai, às vezes o nome do avô. Então, não queriam que desse o nome de João para o menino,
né? E Zacarias estava mudo, aí ele pega uma plaquinha e escreve: o nome será João, tal, e aí a sua língua se destrava, e aí ele faz então um cântico. Seu pai Zacarias, o pai de João Batista, né, no momento que ele vai ser circuncidado, o texto de Lucas 1, versículos 67 a 79 diz assim: seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e então profetizou. Então você vê, para falar, ele se encheu do Espírito Santo e aí ele profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Então Zacarias está aqui exaltando, né, dizendo que Deus redimiu, né, Deus, o Espírito do Senhor visitou e redimiu, né, perdoou o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas desde a antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados, se lembrar da sua aliança, o juramento que ele fez ao nosso pai Abraão. Então aqui ele está dizendo: Deus teve misericórdia de nós para cumprir aquela promessa que ele tinha feito lá para Abraão. Então aquela promessa que ele fez lá para Abraão, ela permanece viva e Deus permanece atuando e cuidando do seu povo em toda a caminhada para que hoje pudesse se realizar. E aí ele vai lembrar qual é essa aliança, qual é a aliança que Deus estabeleceu com Abraão: resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Ou seja, em resgate, né? Para resgatar esse texto. Por que chama Benedictus? Porque o cântico começa com louvado. Louvado em latim, bendito seja, né? Bendito seja, benedictus est, ou benedictus sum, né, para ficar no tempo correto, né? Bendito é, né, benedictus est, ou bendito seja, benedictus sum. Por isso o canto se chama Benedictus, né? E aí ele continua então o seu texto dizendo que você, menino, será o profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causadas ternas misericórdias de nosso Deus, pelos quais do alto nos visitarão sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas, na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho de paz. Ou seja, ele está aqui profetizando sobre o filho dele, dizendo: você irá diante do Senhor. Então, não é que vai estar à frente, vai estar numa posição mais elevada, não. Você vai estar diante nesse sentido, de que estará preparando o caminho. Exatamente o que João Batista faz, né? Preparando o caminho para aquele que virá depois de você, porque ele é muito maior e ele virá trazer a paz. Lindo isso, né? Há um terceiro cântico, e esse é o cântico talvez o mais especial de todos. Esse cântico está em Lucas 2,14, e esse é um cântico extremamente curto, mas é um cântico celestial. Por quê? Porque é cantado justamente por seres celestiais. O nome do cântico é Gloria in excelsis Deo, ou seja, glória nas alturas, né? Glória nas alturas, ou glória exaltando nas alturas. Exaltando quem? Deus, né? Dominus. Então, o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 14, vai dizer: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo. Aqui é quando Jesus nasceu. Veja, antes nós estamos falando da preparação, Maria grávida, depois do nascimento de João Batista, aí 8 dias depois do nascimento de João Batista já tem essa circuncisão, provavelmente nesse tempo Maria ainda estava grávida, aí Jesus nasce. Quando Jesus nasce, o céu se abre e os anjos vêm para exaltar a Jesus. Os anjos aparecem ali para entoar um cântico
em função do nascimento de Jesus. É mais ou menos como a gente faz na igreja, né? No dia em que nós lembramos do nascimento de Jesus, ainda que lembremos todos os anos, há um dia especial, o dia de Natal, por isso que a igreja está tão bonita, decorada, e eu vim até a igreja para gravar por isso. Mas há um cântico de Natal, um dia especial de Natal, uma cantata de Natal, justamente por quê? Porque os céus se abrem para cantar o nascimento de Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. É nesse intuito, os céus se abrem para cantar do nascimento de Jesus. Os céus exaltam o fato de Jesus ter feito o homem e realizar, então, o grande plano de Deus para a humanidade. Esse canto se chama Gloria in excelsis Deo, justamente por causa disso, porque é glória a Deus nas alturas. Significa literalmente isso, né? Glória a Deus nas alturas. Olha que legal, esse é um cântico celestial. Como anjos cantam? Como é a voz dos anjos? Então, vamos para o quarto canto. Vocês não vão me ouvir cantando, não merecem isso, né? Vocês têm ouvidos bons demais para serem estragados comigo cantando. Mas temos o quarto canto ainda. O quarto canto é chamado Nunc dimittis servum tuum. Nunc é agora. Dimittis, demitir. Demitir mesmo, despedir, né? Botar para fora. E servum, servo, e tuum, né? São dois us, né? Então, tuum é teu, tuum, né? Teu. Então, nunc dimittis servum tuum, quer dizer, agora despede o teu servo. Agora pode mandar embora o seu servo. Quando que isso acontece? Isso acontece, esse é o cântico de um homem muito bom, de um homem bom chamado Simeão. Simeão já era um homem de avançada idade, eu sei que eu já tratei na última Quinta Teológica sobre isso, mas Simeão era um homem de avançada idade, estava no templo porque havia recebido uma promessa de que não iria morrer sem antes ver a Jesus. Então Maria e José vêm ao templo para apresentar Jesus ao templo. E aí Simeão faz uma das coisas que eu acho muito cômica, acho muito interessante. Eu fico imaginando a cena como foi, Maria meio sem entender, José sem entender, talvez as pessoas ali em volta menos ainda sem entender. Simeão era um homem bom, né? Um homem equilibrado, todo mundo conhecido ali no meio. E aí ele está parado, então, na porta do templo, esperando o dia que o Salvador viria. Aí chega Maria com o neném no braço, José com uma gaiolinha com duas pombinhas, porque era assim que se fazia, né? Então ele estava levando essas duas pombas para o sacrifício. E aí imagina, os dois chegando, José chegando com a gaiolinha, Maria chegando com o menino no braço, como vários outros casais acontecia ali, né, de levarem os seus filhos para a apresentação no templo, e aí de repente Simeão, que já era de avançada idade, a Bíblia não fala exatamente quantos anos, mas era avançada idade, Simeão levanta, talvez até meio, né, como natural da idade, já sem todo aquele tônus muscular, talvez meio cambaleante e tal, e vem e pega o menino nas mãos de Maria. Então você imagina um casal jovem entrando na igreja, de repente vem um velhinho e toma o filho das mãos dela, e aí ele levanta o menino e exalta o Senhor, fazendo o cântico Nunc dimittis servum tuum, né? Então ele declara então esse grande canto. E aí ele fala o seguinte: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Esse nome é justamente desse trechinho que ele fala, agora pode despedir o teu servo. É como se ele dissesse assim, o meu serviço, a minha obra, a minha razão de existência já encerrou. Eu posso morrer porque estou em paz. Eu não quero mais viver, não preciso mais viver.
Por quê? Porque as minhas mãos tocaram, contemplaram, meus olhos viram a presença de Jesus. A minha vida já se completou, porque eu pude tocar e ver Jesus. Olha que maravilha esse canto desse homem bom chamado Simeão. Ele fala assim: a minha existência já se completou, a razão da minha existência já se deu, eu não preciso de mais nada, a minha vida já está completa, porque eu toquei a Jesus e eu pude exaltar o Salvador da humanidade, eu pude tomar nos braços o Salvador da humanidade. Lindo, né? É assim que é o quarto canto, que é o canto de Simeão. E assim a gente encerra os 4 cantos que tinha para estudar hoje. Mas eu queria terminar a quinta de hoje lembrando das palavras de Simeão, dessa interpretação que a gente tem das palavras de Simeão, mas lembrando de um dos apóstolos de Jesus, que era Tomé. Tomé, assim como Simeão, precisou ver e tocar no menino. Tomé já vê e toca em Jesus grande, né? Após inclusive sua morte. Mas Jesus lembra Tomé de uma questão muito importante. Jesus, quando aparece para Tomé e para os demais apóstolos, ele aparece ali dizendo: vocês estão crendo porque me viram, porque podem me tocar. Jesus, inclusive, né, Tomé fala que só acreditaria quando tocasse nos furos das mãos e na lateral onde a lança entrou. E Tomé fala assim: pode tocar então. Tem um quadro lindo do Caravaggio que acontece isso. Toca aqui então. Sentiu? Sentiu? Tocou as minhas mãos? Sentiu as chagas? Pois é, mais felizes são os que nem sequer puderam me ver, mas ainda assim creram em mim. Estamos hoje no dia 24 de dezembro, eu com muita reverência e com muito respeito e com muita licença entro na sua casa para poder trazer esse estudo e lembrar quem Jesus é, um cântico trazendo 4 cânticos de exaltação de quem Jesus é e de como Deus nos ama, que preparou a caminhada para que Jesus viesse no tempo certo. Eu, com muita licença, entro então em sua casa trazendo essa mensagem. Mas eu queria terminar o estudo de hoje orando para que essa mensagem seja verdadeira ao seu coração. Vamos orar? Senhor, obrigado, como vimos hoje, que a nossa vida seja um cântico, seja um louvor novo, seja a demonstração, a expressão da nossa alma diante do Senhor. Que nós nos sentamos engrandecidos ao declarar quem o Senhor é. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo que o Senhor já fez pelas nossas vidas, enviando a Cristo Jesus, e ainda assim nos ama sobremaneira, de modo a estar cuidando de nós em todo o tempo. Nós engrandecemos o seu nome, nós louvamos ao Senhor, nós declaramos que o Senhor é o nosso Senhor, é o Senhor das nossas vidas. Mas toma a nossa vida em tuas mãos e molda ela para que, como no canto de Maria, ao olhar para nós, o Senhor nos encontre como realmente nós devemos estar, humildes servos prontos para realizar a sua vontade. Eu coloco a vida de cada um que está nos acompanhando hoje em tuas mãos, para que nós possamos fazer da nossa vida um cântico novo e diante do Senhor, a hora que formos apresentar a nossa vida, nós o façamos com alegria e com júbilo, porque estamos entregando ao Senhor um louvor novo, uma vida nova, resgatada a preço de sangue inocente na cruz do Calvário. Abençoa a vida de cada um que nos acompanha, dá a eles um Feliz Natal, um ano novo grandioso, um 2021 muito melhor do que 2020 foi, mas que nós possamos em todo momento encontrar no Senhor refúgio para aqueles momentos tristes e alegria para os momentos alegres. Que nossa vida seja transformada e moldada segundo o seu querer.
É o que eu peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Um Feliz Natal para você. Espero que o seu Natal, depois dessa mensagem, seja um tanto quanto diferente. Mesmo assim, você pode trocar presentes, não tem problema nenhum. Você pode enviar presente de Natal para o pastor Alan, ele não vai ficar nem um pouco triste com isso. Pode me mandar presente de Natal, eu aceito presente atrasado, inclusive, não tem problema. Desde que seja dado de coração, eu aceito com muita alegria. Mas brincadeiras à parte, que você realmente tenha um Feliz Natal, um momento, normalmente é o momento em que nós nos encontramos em família, então que a sua família possa ter a alegria de se reunir contigo, ainda com talvez todo o distanciamento e tal, mas que seja sempre um momento agradável, porque é um momento em que nós não apenas nos reunimos, mas nós nos reunimos para lembrar quem Jesus é e a grande obra que Ele realizou por nós, por amor de nós, nessa vida. Deus abençoe. Tchau, tchau.